Voltamos, irmãos? Voltamos. Cadê vocês? Já deu início, né? Isso. Só que entrou pelo... Isso, já estão ali dando curtida ali, ó. Começou a aparecer. Entrou pelos... Amém. Olha nós aqui de novo. Desculpa aí pela nossa... Nós acabamos de fazer esta oração e nós gostaríamos de meditar com os irmãos um texto da palavra. Eu tenho, como eu falei para os irmãos do início, tenho aqui a missionária Cláudia nos ajudando, né? E nós vamos ler um versículo que está nas cartas de 1 Coríntios, o capítulo de número 10, para meditarmos junto na palavra do Senhor. Verso 12. 1 Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Amém. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Esse versículo, Paulo, quando ele escreve, não foi por acaso. Nós estamos vivendo um momento, esse período aí epidêmico que estão passando, e isso tem deixado muitas vidas em situação, até mesmo depressão, principalmente aqueles que estão aí no grupo de risco, né, irmãos? Nós temos aqui o irmão que eu precisei de mandar ele para casa. Ele ficou tão triste. Eu vou para a igreja, pastor Zedequias me manda para casa por estar no grupo de risco. Mas como foi difícil, porque é um irmão tão assim, sabe, dedicado na obra do Senhor, sabe? Mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas eu sei que muitos têm assim, está no momento de depressão, outros, por ter uma mente fraca, eu não vou para a igreja hoje, não posso ir para a igreja, então eu vou sair, eu vou curtir, vou viver a vida. Principalmente naqueles pessoal mais jovens, né? Que o adversário de nossas almas está sempre oferecendo os manjares para tentar desvirtuar, tentar direcionar. Mas eu agradeço a Deus, que Deus tem sido fiel em nosso meio, Deus tem nos guardado, Deus tem protegido, né? Mas quando Paulo, ele escreve, aquele pois que cuida está em pé, ore para que não caia, é porque ele está escrevendo aqui essa carta aos Coríntios. Nessa carta, inclusive no capítulo 10, Paulo está nos fazendo um lembrete dos povos, nossos pais na fé, aqueles que foram batizados no batismo de Moisés. Ele orienta, quando você começa a ler o texto, fala que eles comeram do mesmo maná, mas por não crer, por permitir que a incredulidade, a murmuração tomasse conta do seu ego, o Senhor precipitou ali no deserto. Aquele povo que teve a oportunidade em ver o poder de Deus, do Deus de Israel, mandando ali as providências necessárias ali no Egito, até mesmo na saída do povo de Israel do Egito, na caminhada no deserto, abrindo aquele mar e o povo podendo passar a pés enxutos. Uma vez alguém veio falar comigo assim, olha, essa história aí de passar em pés enxutos é polêmico. Eu falei, por que polêmico? E ele disse assim, porque havia um período ali no Egito que aquela água, o mar, a água descia e ficava ali
na canela, abaixo da canela. E eu falei para aquele cidadão, falei assim, então o milagre de Deus foi maior ainda. Ele falou, por quê? Porque a Bíblia diz que os exércitos de Faraó, com seus cavalos, seus cavaleiros, né, morreram todo afogado numa água abaixo da canela. Queridos, não tem lógica. Tentar, entendeu? Arrumar um jeitinho, né, querendo diminuir o poder de Deus. Não tem. E o povo de Israel presenciaram isso, sabe o quê? Durante 40 anos eles andaram no deserto, as suas sandálias não se gastaram, as suas roupas não ficaram velhas. Tudo isso é milagre de Deus, é poder de Deus, né? Porém, esse povo, sabe o que eles fizeram? Eles murmuraram contra Moisés e contra Deus. E por fazer dessa forma, o Senhor fez o quê? O precipitou, não permitindo a sua entrada na terra de Canaã, né? Não permitindo. O único que entrou na terra de Canaã foi quem? Josué e Caleb. Então, quando Paulo ele escreve, não é por acaso, né? Até o meu filho Lucas, ele ia me ajudar aqui hoje também nessa live. Ele estaria conosco aqui fazendo esse comentário, né? Uma pergunta, talvez eu vou fazer aqui missionária, né? O porquê, né, que Paulo ele orienta ao povo a vigiar. Não é porque eu aceitei a Cristo que agora eu não estou imune. Não é isso, né? Quando Paulo fala assim, quando Paulo ele orienta assim, aquele pois que está em pé, cuide, ore para que não caia. Por quê que Paulo traz essa orientação, né, para o povo, orientando o povo a não cair, né, não fraquejar? Por que Paulo traz essa orientação, né? Porque há muito, né, irmã Cláudia, que pensa que o povo virou máquina, robô, né? Virou máquina, ou é super-homem, super-mulher, né? Porque a Mulher Maravilha, não, eu consigo sozinho, e a palavra de Deus diz que nós não conseguimos nada sozinho, né? Se não for o Senhor que está para estar do nosso lado, se não for o Senhor para nos guardar, para nos levantar, nós não podemos nada, não somos nada. E muitas vezes queremos achar que somos até melhor do que os nossos irmãos, né? Achando que é melhor do que o outro, porque o fulano fez isso ou aquilo, eu jamais faria, né? Tentando julgar a procedência ou o caminhar de cada um. Mas nós não podemos fazer isso. Nós somos servos do Senhor, todos nós somos, né, estamos sujeitos à queda, sujeitos à falha, sujeitos a erros. E nós não estamos aqui para ser juiz do nosso irmão, não estamos aqui para acusar o nosso irmão, mas estamos aqui para sim fazer menção da palavra do Senhor, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, tenha bom ânimo, né? Hoje nós estamos de pé, mas amanhã nós podemos cair, nós podemos tropeçar. Não é o desejo do nosso coração. Nós precisamos orar para que venhamos sempre estar de pé, porque nós não sabemos o dia que Jesus virá nos buscar, não sabemos o dia que Ele virá nos chamar. Então, para isso precisamos estar em perseverança, firmes na presença do Senhor. Mas não podemos achar que somos invencíveis, né? Não podemos achar que somos fortes o suficiente para nunca cair, nunca tropeçar. Precisamos orar, vigiar para permanecer de pé na presença do Senhor. Amém. Você conhece um texto muito conhecido, e eu sempre que posso eu estou sempre falando sobre esse assunto. Lá em livro de Lucas, né? Quando Lucas, o capítulo de número 22, né, o verso 32 e o 33, eu vejo aqui um exemplo muito grande. Você pode ler, amor? Lucas, capítulo 22, versículo 32 e 33. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Rogo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Aí, tá vendo? Olha, o Senhor chega para Pedro e fala assim, ó, Pedro, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se andar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, quem estava falando com Simão era o próprio Jesus. Tu, pois, quando se converter, fortaleça teus irmãos. Irmãos, olha só, eu não sei se aí na tua redondeza, né, você vai encontrar pessoa nessa situação, de você estar aconselhando, de você chamar para dar um conselho, orientação, não é isso? E ele fala igual Simão, né? Simão chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte, se necessário. É aquele tipo de crente, né, que você chama para um conselho e fala assim: ô pai, eu não. Ô pastor, eu não. Pode qualquer um aí cair. Agora eu cair? Eu não. Eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Eu já sofri por isso. E esquece que nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós não somos espírito. Nós temos um espírito, mas temos carne. Quando o Senhor, na oração do Pai Nosso, o que Ele faz? Ele orienta os seus discípulos a sempre na sua oração pedir, né? Pai, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Ele faz esse pedido, ele nos ensina a orarmos e pedimos ao Senhor para nos livrar da tentação. Por que livrar da tentação? Porque a todo instante nós somos tentados, a todo instante nós somos atribulados, segundo os Coríntios 4, não é isso? Que fala um texto, a Paulo mesmo, ele fala isso, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, né? Em todo instante nós somos atribulados, nós somos angustiados, né? Perplexos, mas não desanimados, aí. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Tá vendo? Nós somos abatidos, mas não destruídos. Então nós, queridos, temos que reconhecer que não somos nada. Nós temos que reconhecer que nós dependemos da graça de Jesus. Nós temos que reconhecer que sem a graça do Senhor nós somos uma lamparina apagada, um mar sem peixe, né? Um jardim sem flores. Nós não somos a ninguém. Mas quando o Senhor está conosco, nós podemos falar com a missão: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, que nós venhamos reconhecer, é o que Paulo está nos orientando aqui. Aquele, pois, se cuide, está em pé, ore para que não caia. Quando eu coloco, eu posso, eu sou, eu consigo, eu faço, não faço nada sozinho. Se Deus não for comigo, eu não vou conseguir. Possa ser que você do outro lado tem passado por momentos difíceis, mas tem falado consigo mesmo: eu vou superar, eu vou me levantar, eu vou erguer minha voz, eu vou erguer minha cabeça. Ei, deixa eu falar uma coisa: sozinho tu não vai conseguir não. Você vai estar enganando a você mesmo. Você precisa de ajuda, você precisa de um fortalecimento, você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Peça a Ele ajuda. Espírito Santo, me ajuda, me renova, me dá força, porque sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu vou parar no meio do caminho. Então, querido, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 22, o próprio Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos traz uma orientação para evitar que você venha cair desse lado, orientação para que você venha, né, vigiar, ser vigilante. Na oração o Senhor diz assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas como é que é essa vigilância? Como que eu posso vigiar? De que forma? Né? Tu achou? 1 Tessalonicenses? 5, 22.
Diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Olha só, abstende de toda aparência do mal, ou seja, fugir da aparência. Eu não posso me comparar ao seguinte: eu sou forte, eu vou lá e vai dar tudo certo. Eu vou passar por ali, não vai acontecer nada comigo. Ei, olha só. Eu sei que a palavra do Senhor nos adverte assim, olha, né, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor de que o tenta e o livra. Tá? Mas a palavra do Senhor também nos orienta a fugir da aparência, não é do mal, não é da aparência. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu preciso reconhecer que eu não sou nada. Deus, Ele é tudo da minha vida, e sem Ele eu não chego a lugar nenhum. Eu tenho que reconhecer o seguinte, que para eu estar de pé, eu preciso da graça do Senhor, do fortalecimento espiritual. Nós conhecemos, querido, uma passagem bíblica, e onde nós vamos entrar, um texto que eu não vejo um texto. Ontem nós estávamos em uma visita, e naquele momento que nós estávamos ali à mesa, o Senhor me trouxe esta palavra. E aonde nós vamos entrar neste momento, por isso que eu precisei trazer você, né, até aqui, para nós chegarmos sobre a vida de um homem muito conhecido, um homem que se destaca na Bíblia Sagrada, um homem que foi o maior rei sobre Israel. Sabe quem foi, filho? Davi, olha, Davi, o maior rei que houve sobre Israel. Esse Davi, ele foi o percussor na linhagem de Cristo. Bartimeu, quando Jesus chegou ali em Jericó, Bartimeu, ele começou a clamar. Ele não clamou assim: Jesus Nazareno, Jesus Cristo, não. Como é que ele clamou? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha só, ele conhecia a história. Então Davi, né, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quando eu vejo falar de Abraão, eu vejo falar que Abraão, ele foi o homem que teve uma fé tão grande, o pai da nação, pai da fé. Quando eu vejo falar de Jó, eu vejo falar da perseverança, né, da paciência. Quando eu vejo falar de Moisés, o homem mais manso que teve na terra. Eu até imagino quando Moisés estava matando aquele egípcio. Imagina ele pegando ali na gravata naquele egípcio, né? A Bíblia diz que ele era o homem mais manso. Talvez ele estava dizendo: calma, não, vai ser rapidinho, peraí, não vai doer não, peraí, fica. Sei. Mas quando se fala sobre homem de Deus, nós vemos Eliseu, vemos Elias. Agora, quando se fala de um homem segundo o coração de Deus, Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E é sobre esse homem que nós vamos falar em pouco tempo. Um homem que ele, com todas essas características, que você pode até me perguntar: mas por que segundo o coração de Deus? É um homem que sabia se humilhar diante do Senhor. Você já leu o Salmo 102? Quando ele chega diante do Senhor e diz assim: ó, Senhor, eu sou semelhante a um pelicano no deserto. Eu sou como um mocho nas solidões e velo como um pardal solitário no telhado. Ele se compara a esses três tipos de ave: mocho nas solidões. O que é o mocho? Alguns países falam coruja, outros falam mocho. Aqui nós falamos coruja. Quando eu era criança, tinha ali um programa animal, Mundo Animal, onde você via o devorador vindo pegar a presa. A coruja, ela pegava, via, mas não avisava, não orientava.
ela não falava para a presa, sai fora, sai que o devorador está chegando. Parece que ela dava um giro de 360 graus. Hoje, inclusive, eu fui fazer uma caminhada na praia, eu vi o pessoal assim fotografando, e era coruja. Eu pude observar isso. Quando eu estava passando, ela estava com a cabeça assim, ó, né? E quando eu peguei e passei por trás, daqui a pouco ela fez isso, ó, né? Ela deu aquele giro quase 360 graus. Né? E com tudo isso, ela não avisava. O salmista, Davi, ele quando eu ia orar diante do Senhor, ele se comparava assim, ó, mocho nas solidões, pardal solitário no telhado, pardal só na, né, outros pardais juntos, né? Não, solitário, né? Como pelicano no deserto, uma ave aquática no deserto. O que é uma ave aquática no deserto? Tem penas longas, tem asas grandes, mas voa abaixo, né? Não tem muita finalidade, porque ela é aquática. Assim o salmista se comparou no Salmo 102. Então, quando ele ia se humilhar diante do Senhor, ele dizia para o Senhor, ele se rasgava diante do Senhor: Senhor, eu não sou nada, eu sou um verme. Enquanto muitos por aí estão se achando que é o bambambam, né? Que é o tal, que é o Superman. O salmista se comparou nada. Então, ele sabia se humilhar diante do Senhor. Mas como nós lemos no início, aquele, pois, que cuida e está em pé, ore para que não caia. Salmista, Davi, ele acabou cometendo um grande erro na sua vida. Erro esse, querido, que qualquer um de nós estamos sujeitos. Paulo nos orienta a vigiar para não cair, sabe por quê? Porque aquilo que você menos imagina, aquilo que você critica outros por fazer, aquele que você murmura, como pode? O irmão fulano fazer aquilo, a irmã fulano fazer aquilo, meu Deus, ela não se enxerga não, será que ela não está vendo? Você também pode fazer. Você sabia? Porque Davi, lá na frente, lá atrás, mais à frente, nós vamos ver isso. Ele ficou indignado quando ele foi repreendido. Mas repreendido de quê, pastor? Você ainda não contou a história, eu vou entrar. A Bíblia diz que no período, quando completou 1 ano em que os reis saíam a guerrear-se, era comum na primavera os reis saírem, porque na primavera eles tinham a melhor, né, visibilidade, né, a temperatura, até mesmo ao longo do caminho era fácil de arrumar alimentação, alimento, não só para ele, mas como também para os seus soldados. Então essa era a preferência. Havia uma segurança maior para o rei. E quando completou 1 ano, o que Davi faz? Davi pega, chama Joabe e fala assim: Joabe, imagina ele chamando Joabe: Joabe, meu filho, vem aqui, por favor, senta aí, vamos conversar. Pois não, rei. Ô Joabe, eu quero invadir ali Rabá e prender ali os filhos de Amon, ali, os amonitas, eu quero prender eles, e eu quero que você faça isso para mim. Pois não, meu rei, o senhor vai conosco? Não, não vou não, tá? Vai lá, faça esse serviço aí, eu vou ficar em casa. A Bíblia diz que ele mandou, quer ver? Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 11, se você puder acompanhar, né? Você vai ver essa história. Porque a Bíblia Sagrada não omite nada não, querido. Eu sim, eu posso omitir. Se fosse eu escrevendo, eu poderia falar assim, ó: não vou botar esse texto aqui não. Esse texto aqui vai queimar a imagem do salmista. Vai queimar. Quando alguém for ler o texto,
Aquele que tem uma admiração por Davi, quando vê isso aqui, vai perder toda aquela admiração, porque o ser humano, ele se apega muito ao homem, né? Se decepciona. Por que ele tanto decepciona? Porque ele se apega muito. Se fosse eu poderia pensar dessa forma. Não, essa página aqui eu não vou colocar, né? E olha só o que está escrito. Segundo Samuel, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo? Primeiro versículo. Primeiro versículo. E eu entendo assim que Deus, ele permitiu, né, esses pontos negativos de cada pessoa entrar para poder realmente mostrar para nós que nós somos falhos, que não somos perfeitos e que mesmo sendo um rei segundo o coração de Deus, que tinha essa facilidade de reconhecer o seu erro, coisa que hoje em dia muitos têm dificuldade, né? É mais fácil colocar o erro no pastor, na igreja, na irmã, na missionária, né? No obreiro, a falha de todo mundo, menos nós. Se nós estamos fracos na fé, é porque eu não fui bem assistido. Se nós não recebemos a vitória, é porque ninguém me ajudou em oração, né? Se estamos passando por luta, é porque ninguém me deu a mão. E não, na realidade, nós somos falhos. E nós precisamos reconhecer o nosso erro e reconhecer a nossa fragilidade e perceber que nós somos dependentes completamente do Senhor. Amém. Que sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Então vamos lá, segundo o livro de Samuel, capítulo 11. Do 1 ao 5. Olha só o que diz. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: pejada estou. Você vê o que acontece? Davi era compromisso do rei e a batalha. Só que Davi, alguém poderia falar assim: ué, mas o que ele fez de errado? Ele só não foi. Ele só deixou de ir. Ele só não foi à batalha. Queridos, pensa bem uma coisa comigo. Você que tem, principalmente nós, obreiros da casa do Senhor, nós estamos nesse momento epidêmico aí, o que nós temos feito? Umas escalas, não é isso? Mas não é porque eu não estou lá no templo, adorando o Senhor lá dentro do templo, né? Porque templo meu somos nós, mas, né? Vamos usar aqui o termo aqui, lá dentro da igreja lá, vamos usar esse termo, né? No templo ali, adorando juntamente com os demais irmãos. Espera aí, eu não estou lá, mas eu estou aqui na minha casa, mas eu estou lendo junto, eu estou orando junto, eu estou cantando junto, eu estou na mesma ligação. Se Davi simplesmente, vai lá, Joabe, eu não vejo aqui no texto bíblico dizer que Davi foi orar, foi falar com o pai. Sabe por quê? Porque a arca estava lá. O povo estava batalhando, mas a arca do Senhor estava lá com o povo. Eu não vejo Davi aqui orando, falando: Senhor, seja com o povo, seja ali com Joabe, seja ali com Urias, seja ali, Senhor, com o exército. A Bíblia diz aqui que ele, ao se levantar do seu leito, ele foi passear pelo terraço. Há um ditado popular, muito dito aí fora, né? Mente vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo.
Quando você não tem o que pensar, começa a pensar besteira, a realidade é essa, né? Se Davi tivesse ali numa comunhão só, ele não teria planejado tantas coisas. Aí você vai dizer assim, mas pastor, não tem erro nenhum. Ele é rei, ele vai se quiser, ele manda o seu soldado, ele só deixou de ir. Quando eu leio Cantares de Salomão, o capítulo de número 2 e o verso de número 15, eu vejo um diálogo entre uma mulher do campo fazendo um pedido para o rei Salomão. Uma mulher que conhecia na área de agricultura. E ela chega para Salomão e fala assim: Salomão, peguem as raposas, mas peguem também as raposinhas, porque é ela que destrói a vinha que está florida. O que ela quis dizer? As raposas grandes, ela até vem, o dono da vinha, quando vê as raposas, chama os cachorros e ó, vai atrás. As raposas correm, os cachorros vai atrás. As raposinhas parecem tão inofensiva, né? Abaixada ali e tal, escondida. Quando vai dar por conta, quando volta o dono da vinha, está tudo destruído. Porque quem destrói não são as raposas grandes, são as raposinhas. O que eu quero dizer com isso? O que hoje tem destruído casamento, o que hoje tem destruído vida ministerial, o que hoje tem destruído comunhão de pai para com filho, o que hoje tem destruído comunhão até mesmo entre as vizinhanças, não são as coisas grandes, mas são as mínimas coisas. Sabe aquelas coisinhas que você pode chegar ali para evitar? Vou tirar daqui, e você pega, simplesmente faz o contrário. Já que botou, eu vou duplicar, eu vou aumentar, eu vou colocar mais fermento. Não é as coisas grandes, são as mínimas coisas, são aquilo que você diz que não tem nada a ver. Ah, não tem nada demais não, eu só vou ali, eu só estava conversando, eu só fui para conhecer, eu só fui para ver como é que é o andamento, fugir da aparência do mal. Davi, querido, ele só deixou de ir, e por deixar de ir, consequência trágica aconteceu. Me lembro de uma história, você que está ouvindo aí do outro lado, já deve ter ouvido isso também, já contei isso na igreja. Eu vejo que aqui na live tem pessoas do Caju também, já deve ter ouvido, não sei, mas de um jovem que ele colocou no seu coração um propósito: eu quero ficar rico. E ele ouvia muito falar, né, que se fizesse um pacto com o diabo, ele ia ficar rico, aquele negócio todo, e foi procurar fazer um pacto. E o diabo falou para ele assim: ó, você quer ficar rico? Quero. 3 coisas para você fazer: dá uma coça na sua mãe. E de maneira alguma dar uma coça na minha mãe. Vou te dar outra solução então. Qual? Mata teu pai. Piorou. Eu matar meu pai? Não. Há uma outra coisa, isso aí não. Aí o diabo fala para aquele rapaz assim: então, vou quebrar teu galho. Vai lá, toma um pó e se embriaga. Aí ele, bom, aí tranquilo, eu vou tomar um pó, eu vou me embriagar, mas no dia seguinte eu vou estar bom novamente, já cumpri minha etapa. Ele foi, tomou aquele porre, chegou em casa embriagado. A mãe, quando viu embriagado, ele foi brigar com ele, ele foi lá e começou a bater na mãe. O pai, quando viu a mãe apanhando, correu lá para acudir a mãe, ele foi e matou o pai. A mínima coisa, o que ele achou que não tinha nada a ver. O adversário das nossas almas, ele vem disfarçado, ele vem, querido, procurando alguém tragar, ele vem disfarçado de anjo de luz. Ele chegou para Eva lá no Éden,
E as palavras que ele disse para Eva foi essa: se você comer desse fruto, tu vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. Ele omitiu. Ele não falou: olha, você não vai conseguir fazer o bem. E também não vai conseguir deixar de fazer o mal. Ele não trouxe a realidade. E como a pessoa sempre está procurando status, está procurando ser posição, a pessoa deixa se levar, achando que aquela mínima coisa não vai ter nada a ver. Isso é um perigo. Isso é um cuidado que precisamos ter, né? É um cuidado que devemos ter. É uma coisa. Eu vejo com isso que a própria palavra diz, né, que um abismo chama o outro abismo. Esse jovem, de repente, ele achou, né, que só fazendo uma coisinha ia resolver o problema dele. Mas o inimigo, querido, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele conseguiu destruir a vida desse rapaz. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi simplesmente deixando de ir para a guerra, né? Ele ia ali deixando de fazer o seu compromisso, de fazer a sua parte. Eu só vou descansar, não tem problema nenhum. Mas ele deu uma brecha para o adversário. Ele se permitiu, né, não fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do inimigo. Deixou que os seus olhos olhassem para coisas que não era para ele olhar. E aí foi um abismo chamando o outro abismo, que nós vamos ver agora no decorrer dessa palavra. Uma coisa cada vez pior do que a outra. E é assim que acontece na nossa vida quando não fazemos a vontade do Senhor. Eu não vou fazer isso. Não porque eu não quero. Porque eu não quero fazer isso aqui. Porque eu quero ficar ali quietinha. Às vezes não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos nos envolver na obra dele. Deus quer que nós venhamos fazer a vontade dele. Amém? E aí nós damos a brecha para o adversário e daqui a pouco, quando nós vamos ver, estamos totalmente distantes da vontade do Senhor. Verdade. E uma coisa também interessante, que você pode talvez argumentar assim: mas pastor, às vezes ele não foi à batalha porque ele não quis muito se expor. Só que Davi, ele gostava. Desde a sua juventude, ele já estava envolvido, já estava no sangue. Você vê lá quando ele cuidava da ovelha do seu pai Jessé, o que ele fez? Ele matou o urso, matou o leão. Quando ele foi levar o alimento dos seus irmãos que estavam na guerra, ele, quando chega naquele lugar, ele se aproxima, ele vê, né, os pessoal tudo acuado, né, com medo. O que está acontecendo? Né? Um gigante aí que está nos afrontando, mas não dá para encarar não, porque ele é muito grande, é muito forte. E daqui a pouco Davi começa a ver, ouvir aquele gigante insultando o povo de Israel. E ele: peraí, quem é esse circunciso aí para levantar contra o povo de Deus? Ele não aceitou. Enquanto o soldado, né, o próprio Saul, que era um dos mais preparado na batalha do que os demais ali, né, o mais alto também entre eles, nem Saul se atreveu, porque ele olhava para Golias e falava assim: gente, olha o tamanho do braço dele, olha o tamanho da lança dele, olha o físico dele, não dá, se ele chegar assim, nos desmonta, ele é muito alto, ele é muito grande. Olha, queridos, o homem, quando ele tem visão de Deus, ele vem diferente. Davi já tinha essa visão desde cedo. Sabe o que acontece com Davi quando ele chega lá? Davi, quando chega assim, quando todo mundo está olhando o tamanho do braço, né, o tamanho do físico, Davi, ele olha assim: gente, que testão grandão, olha o tamanho da testa dele. Aquela testa eu não erro por nada na vida. Peraí, só com uma... E a Bíblia diz que ele partiu para se encarou. Ele não teve medo daquele gigante. Realmente, né? Quando o homem tem a visão de Deus, né? Enquanto muitos estão olhando, ele tem a visão certa, no objetivo certo. Então, Davi sempre foi guerreiro.
Então não era receio, medo, não. Não era. Ele não quis ir. Não sabemos, amados. Não sabemos se outras caminhadas antes, né? Não já tinha visto algo semelhante a algo que veio chamar, porque o pecado, ele tenta nos atrair. Tá? O pecado é como se fosse um imã. Pega o imã, né? A parte positiva dele aqui, pega o metal e passa por perto. Já viu? Quando você passa ali no centro da cidade ou em outro lugar, e você vê assim, você gosta muito de pipoca, você vê aquele cheiro de pipoca, e você... Onde é aquele cheiro? Você... né? Você vai atrás. Ah, vou comprar uma pipoca, porque o cheiro está vindo aqui. O pecado, ele faz isso. Atrai. E o adversário das nossas almas, ele não é onisciente, mas ele é um psicólogo de maior categoria, ele sabe qual é o ponto fraco de cada um. Às vezes o pecado que te atrai não é o mesmo que me atrai, não é o mesmo que atrai a missionária, às vezes o que atrai ela não é o mesmo que atrai, e assim sucessivamente. O adversário conhece o ponto fraco de cada um. É por isso que nós temos que estar sempre vigilante, atento, tomando, orando, em vigilância para não cair, né? Para não cair em tentação. E Davi, o que ele faz? Ele simplesmente vai dormir e agora vai passear pelo terraço. E ao passear pelo terraço, ele pega e avista uma mulher que se banhava. Uma mulher, a Bíblia diz que essa mulher era formosa. A Bíblia diz que Davi também era formoso. E aqui a Bíblia está dizendo também que essa mulher era formosa. E aquilo chamou a atenção de Davi. Só que Davi, ele não era um solteirão, né? Davi tinha várias mulheres, várias concubinas no seu reinado. E Davi se engraça pela mulher do soldado que estava à batalha, dando a sua vida pelo reino, dando a sua vida por Jerusalém. E enquanto isso, Davi, né, usando de má fé. E a Bíblia nos conta ali que Davi usou o seu poder, da sua autoridade como rei, e mandou trazê-la ao seu aposento. Coabitou com ela, despediu depois, ela foi para sua casa, já havia se purificado da sua imundície, só que ela engravidou. Pelo certo, tanto ela quanto o próprio Davi, né, ele deveria ser apedrejado, se fosse pega. Mas sabia que a história ia quebrar só nas costas dela. Ele era o rei. E agora manda avisar Davi. E Davi, o que ele faz? Ele pega, imediatamente manda chamar lá Urias. Olha o que acontece. Davi, só por ter deixado de ir, olha como é que um abismo, né? Como o missionário estava dizendo, chama outro abismo. Aí chama Urias. Urias vem, e aí, como é que está a guerra? Como é que está a batalha? Como é que está lá Joabe? Faz aquele... Aí depois chama Urias e manda Urias para casa. Urias, vai para sua casa, fica lá com sua esposa. Só que Urias não foi para casa. Isso preocupou Davi. Ele queria que Urias fosse para casa, ficasse com a sua esposa, e depois estava tudo em pizza. Quer de quem é o filho? É de Urias. Mas como não? Ele foi em casa, né? E estava tudo certo. Só que Urias não foi para casa. Ele chama Urias, né? Dá bebida forte para Urias, e bebedou Urias, e agora vai para sua casa também. Ele não foi para sua casa. Davi agora escreve uma carta, mas antes ele fica se imaginando, querido. Tem muitos crentes Urias, não tem? Tem muitos crentes Urias. Crente Urias, o que é isso, pastor? Querido, se eu estou naquela batalha, naquela guerra, o rei manda me chamar, fala assim, ó, você aqui, eu tenho a
oportunidade de estar no lar, ao lado da minha família, eu vou perder essa oportunidade? No meu setor de trabalho, quando meu chefe, quem quiser ir já pode ir, não pensava duas vezes, tinha prazer. Mas tem muitos cantorias que não tem prazer de estar em casa. Prioriza o trabalho material, prioriza tudo, menos a família. Se Urias tivesse aquele prazer de estar ao lado da esposa, da família, naquele momento, será que ele corria lá para dar um abraço na esposa? Meu amor, estou aqui, eu vim aqui te dar um abraço e tal, estou morrendo de saudade de você, ore por mim que eu vou voltar para a batalha. Não, não foi em casa, não foi ver a esposa. Um erro muito grave que acontece na vida de muitos obreiros, que tem deixado de lado de cuidar da sua família. E quando você deixa de fazer o seu papel, vida sofre. Lá em Caxias, tinha um cidadão que saiu do presídio, Deus libertou ele, e agora, o que ele faz? Só vivia monte, vigília, não se preocupava em trabalhar, não se preocupava em buscar um sustento, o pão de cada dia para a família, deixava a família passando necessidade, e vivia na casa de um aqui orando, na casa de outro ali orando, e a família lá com necessidade, até que chegou lá alguém, e começou lá a levar o mantimento, e foi levando, levava um hoje, levava amanhã, daqui a pouco acabou, foi e ficou. E depois ele vem chorar, vem reclamar com o Senhor, dizendo: Senhor, estava fazendo a tua obra. Que burrice! A Bíblia diz que não devemos nos apartar, queridos. Esse negócio de obreiro por aí ficar rodando sozinho, sem sua companheira, largando família, largando necessidade. Ei, primeiro Deus, depois tua família, cuide da tua família. Não deixe que outros venham fazer o seu papel. Não permita que outro venha cumprir o seu papel como obreiro, como pai, como chefe no seu lar. Davi mandou Joabe, vai lá por mim, Joabe. Quando você deixa outro fazer o seu papel, seja na função de obreiros, é sinal que todo mundo está reconhecendo a tua chamada. Quando você deixa outro fazer o papel, não deixa, meu filho, não, deixa que outro cuida dele aí. Quantos filhos de obreiros, pastores, missionários das drogas, na prostituição, porque vivemos muito simplesmente pensando o quê? No meu eu, no meu ego. Esquecemos. Eu estava conversando, não sei se foi ontem, esses dias. Não gosto de festa. Mas por que você vai? Porque eu tenho uma novinha do meu lado. Tem 2 filhas. Então tem que estar junto, tem que acompanhar. Eu tenho que reconhecer. Então faça o teu papel. Davi, ele não fez. E por não fazer, sabe o que aconteceu? Chama Joabe e fala assim: Joabe, coloca aí ele na frente aí, vê o lugar mais perigoso que tiver por aí, coloca aí, depois afasta, recua para que ele venha morrer. E isso aconteceu. Joabe escreve uma carta para Davi dizendo: olha, aconteceu. Urias está morto. Agora, Davi pega, manda trazer Betseba, traz para sua casa, para o seu palácio. Está tudo bem. Como nada tivesse acontecido. Né? Como tudo tivesse tampando o sol com a peneira. Achando que Deus não estava vendo nada, né? Achando que Deus não estava vendo nada. Nada se esconde dos olhos dele, ele vê tudo. Mas Deus, quando ama o homem, você observa que Deus, que não foi Davi que foi lá, meu Deus, me perdão, foi o Senhor vem e envia, sabe o quê? O Senhor envia Natã, o profeta.
envia o profeta lá no palácio. Agora, irmãos, observe uma coisa. Na época, para chegar perto do rei, não era assim de qualquer maneira, não. Você conhece a história de Esther? Eu vou me arriscar. Posso até morrer. Era esposa, rainha. Né? Se o rei não achasse graça, mas o Senhor fala para Natan: Natan, vai. Chegando ali, Natan, eu tenho uma missão. Aconteceu um fato muito sério e tu vai ali repreender a Davi. E aí diz lá no capítulo 12, se tu tiver com sua Bíblia aí, puder abrir. 2 Samuel, né? Capítulo 12, o versículo 1, ele vai dizer assim, ó: E o Senhor enviou Natan a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natan: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Tá vendo? Isso. Ele achou que estava tudo certo. Ele achou que estava tudo certo. Só que o Senhor, que nada passa despercebido. Nada passa achando que quando eu não reconheço o meu ato, o meu erro, deixa eu desejar na minha forma como de me humilhar diante do Senhor, ainda mais porque o Senhor conhecia Davi. O Senhor sabia que era Davi, que era o homem segundo o coração dele. Só que ele tentou tapar o sol com a peneira. Aí vai esse profeta, Natan. Natan chega diante de Davi e fala: Davi. O 7, né? O 7 diz assim, ó: Então disse Natan a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Está vendo? A consequência, ela vem. Quando Natan ele vai repreender Davi, ele conta a história para Davi. Engraçado que Davi, quando ele ouve a história de Natan, ele se enfurece. Cria aquela cor no seu coração e fala: Este homem é digno de morte. Sabe o que quer dizer? É o que eu falei no início. Aquilo que você despreza, aquilo que você jamais imagina em fazer, você faz. Você faz. Quando Davi ouve isso, ele ficou indignado. Não é possível esse fato acontecer, só que ele fez. E quando Natan repreende, ele fala assim: Você é este homem. Quantas mulheres você tem? Você foi tomar a única mulher do teu servo Urias. Davi é a quem volta aquele Davi, coração quebrantado. O Salmo 51, você vai ver o lamento dele, quando ele se coloca na posição e começa a chorar diante do Senhor. Ele se arrepende diante do Senhor.
Ele reconhece que ele não é nada. E Natã até fala, não é isso? No 13. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto, se isto for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher o tomaste por mulher, depois de eu matar com a espada dos filhos de Amon. Olha só a sentença, agora para você dar a sentença. Você olha, a nação de Israel, ela está sempre em guerra, não está? Nós moramos aqui no Brasil e você percebe que é um país abençoado. Israel também é abençoado, mas está sempre em conflito. E aqui está uma profecia que Natã deu a Davi. Cadê o versículo? No 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel e perante o sol. Olha só, aqui, mais à frente, continuando lendo o texto de Crônica, você vai ver que Davi vai pagar um preço por isso. O filho de Davi, Absalão, ele vai tomar as mulheres de Davi, vai possuí-la de frente com todo mundo vendo. No 11, Deus fala para ele, o Senhor fala para ele no 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. O que ele não sabia é que esse próximo era o próprio filho, O seu próprio filho ia fazer essa vergonha toda para ele diante de todos. Imagina. E foi o que aconteceu. Um homem que foi segundo o coração de Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Mas, posto que com isso, deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Porque aquela criança, Betseba, gerou uma criança. E Deus não permitiu que aquela criança viesse a sobreviver. E a Bíblia diz que Natã, ele dá uma... No 15, que diz assim, que a tua espada jamais sairá da tua casa, não é isso? Então, que o Senhor fala para Natã assim, e pode falar para Davi, que a minha espada jamais sairá da sua casa. E até hoje, você vê esse conflito, guerra, tudo, porque lá atrás, ele poderia cuidar, ele poderia vigiar para não cair, ele poderia. E eu quero direcionar essa palavra a você nesta noite. Nós estamos, como a nossa finalidade da igreja do Senhor aqui na terra é pregar a palavra do Senhor, dizer que Cristo voltará para buscar a sua igreja, dizer que em breve o Senhor há de despontar nas nuvens do céu. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, versos 16, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um larido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, o que ficarmos vivos, seremos
arrebatado. Nós estamos, queridos, numa trajetória a caminho da terra de Canaã. Canaã, não Canaã, lá no Israel, onde Moisés estava levando o povo, não. A nova Canaã. E para chegarmos à nova Canaã, não é de qualquer maneira. Eu sei que, como eu sou da antiga, eu gosto muito de louvores antigos, já cantei, né? Aquele Canaã é logo ali, da Chine Cavalhais. Mas na realidade, trazendo para o sentido mais Canaã, para chegar em Canaã, tu tem que pagar um preço. Para chegar em Canaã, tu não chega de qualquer maneira. Você não sai daqui e vai para um outro país de qualquer maneira. Ontem nós estávamos conversando com uma irmã, em uma visita. Ela falou que perdeu a viagem, porque faltou uma identidade. E olha que ela está perto. Agora você imagina para fora do país. A exigência, o visto, o passaporte, tem que estar tudo carimbado ali direitinho. Agora, para mansões celestiais, não é diferente. Para mansões celestiais, nós temos que ter uma vida de integridade com Deus. Para mansões celestiais, tu tem que ser crente de verdade. Não basta pegar uma Bíblia e carregar uma Bíblia debaixo do braço. Pai do Senhor, irmão, não. Para chegarmos à terra de Canaã, para chegarmos naquele grande dia, nós precisamos de ter uma vida de integridade, uma vida santa, de santificação para com Deus. E para isso é necessário que nós venhamos cada dia mais pedir ao Senhor: Senhor, me sustenta. Senhor, sozinho eu não consigo. Não tem o louvor do Francisco Bezerra? Não tente sozinho, você não vai conseguir. Não vai não. Quando você vai falar de Jesus para alguém, alguém fala assim: não, eu quero sim, mas primeiro eu vou ter que largar a bebida, eu vou ter que largar isso, eu vou ter que largar. Lei, venha como está. E depois que vir, peça ao Senhor mudança de vida. Não troque o prazer eterno pelo prazer passageiro. Cuide, vigie. Porque Paulo mesmo, quando ele escreve lá as cartas aos 1 Coríntios, lá no início, quando nós lemos, ele disse: ó, tudo isso foram feito figura para aviso nosso, para que eu possa ver, eu possa tirar proveito. Falou: opa, o erro que eles tiveram eu não quero ter. Qual foi o erro dele? Murmuração? Não quero murmurar. Qual foi o erro dele? É falar mal de um. Opa, estou fora. Qual foi o erro dele? Idolatria? Opa, não vou. Fora da idolatria. Opa, adultério? Opa. É você ver. Tudo isso foi escrito por aviso nosso. Quando você anda, de vez em quando você liga aí a emissora de televisão e você vê assim: acidente na estrada. Carro capota a 100 e pouco por hora, 200 por hora, olha só. Mas está lá limite de velocidade, 80, 100. Está lá um aviso. Capotou por quê? Porque não viu, não visualizou, não obedeceu. Então, olha, isso aqui é o manual do crente. É o manual do crente. Eu quero dizer para você, tentado, todos nós somos. E tentação, ela vai estar sempre nos procurando, tá? Vai estar sempre, não adianta. A tentação, você imagina 2 Ezequias, um já é difícil, 2 é filho, mas tudo bem. Imagina 2 Ezequias, queda de braço, vamos lá, 1, 2. Mas tem a mesma força, tem a mesma técnica. E aí, quem vai vencer? Tentação é você lutar com você mesmo. É o diabo falar assim: ei, vai lá pegar um baseado. E você: eu não vou, porque eu não vivo mais nessa vida, que eu sou lavado no sangue do Cordeiro. É o diabo falar para você assim: ei, vai lá se embriagar. Eu não vou, Satanás, para trás de mim. Ele fala assim: ei, vou colocar alguém na fita, vai lá, vai lá. Eu não vou trocar um prazer eterno por um prazer passageiro. É você ser firme nas suas palavras. Se você deixar se levar, você vai ceder.
Carne e espírito. É luta travada. Quem você vai alimentar mais? Nós tínhamos nosso antigo ministério, nosso amigo, pastor José Frutuoso. Quantas e quantas vezes eu ia falar assim, ó, a quem você vai alimentar mais? Se você alimentar a carne vai vencer. Mas se você alimentar o Espírito vai vencer. Então alimente o Espírito. Busque mais ao Senhor. Se encha mais do Espírito. Não pensa você que se encher do Espírito é você sair pulando, dando cambalhota. Fala, não. Não é encher do Espírito, não é você ter mais de Deus, não. É Deus ter mais de você. Você vai ter prazer em estar escola bíblica dominical, é evangelismo, é consagração, é ar livre, onde quer que possível. Você vai ter esse desejo de fazer. Então, essa é a palavra que eu tenho para a tua vida nesta noite. Que você venha meditar, que você venha entender que o simples fato de você ter aceitado a Cristo como Salvador não te faz um robô, uma máquina. Você continua sendo ser, máquina é carne, vulnerável. E para isso precisamos a cada dia pedir graça ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. E quando assim fazemos, Deus ele estende suas mãos de poder e glória sobre nossas vidas. Então, que Deus, né? Deixa eu só terminar aqui. Sim. Deixar mais um versículo para a nossa meditação. Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então nós precisamos nos sujeitar a Deus, né? Servir a Deus, procurar fazer a vontade do Senhor. Porque fazendo a vontade do Senhor, nós vamos estar debaixo da proteção do nosso Deus. E aí sim nós vamos conseguir resistir, né, a todos os pratos que o inimigo oferece, resistir a todas as tentações, resistir a tudo aquilo que o inimigo vem tentando nos fazer parar, nos fazer desanimar, nos fazer voltar atrás, né? E aí ele vai fugir de nós. Como foi que o inimigo ele fugiu daqueles jovens, né? Ananias, Misael e Azarias? Como foi que o inimigo fugiu? Como foi que eles conseguiram resistir ao inimigo? Sujeitando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Então isso que nós precisamos fazer, querido, a vontade do nosso Deus. Não dando lugar ao inimigo, não emprestando a nossa boca, os nossos lábios para o adversário, não falando, né, como o pastor falou, alimentando a nossa carne, falando coisas que Deus não se agrada, se juntando para fazer coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor. Então nós precisamos nos sujeitar a Deus. Senhor, abre os meus olhos espirituais. O que eu tenho feito? O que eu tenho falado que tem te desagradado? O que eu tenho falado? Quais têm sido as minhas atitudes que têm me distanciado do Senhor? Porque muitas vezes, querido, pensamos que estamos próximos do Senhor, mas estamos distantes. Nosso coração está longe do Pai. Por quê? Porque temos feito coisas que desagradam ao Senhor. Mas que nós possamos nessa noite, né, meditar e pedir: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja onde eu estou errando, para que eu veja as minhas falhas, para que eu veja o que eu preciso melhorar na tua presença para estar, né, diante de ti fazendo a tua vontade. Amém? Amém. Interessante, né, que muitos leem esse versículo, né, resistir o diabo, ele fugirá de vós, né? Ele não vai fugir não, amados. Primeiro você não sujeitar a Deus. Depois que você sujeitar a Deus, aí sim, vai resistir e vai fugir, tá? Então que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu até achei que no início eu fosse conseguir falar o nome de cada um, agradecer, né, a cada um dos irmãos. Só que depois começou a subir tão rápido ali, aí depois eu falei, e agora? Já misturei tudo, não sei mais quem subiu. Mas todos vocês, obrigado pelo carinho. Nós vamos orar. Você não vai cantar? Vai cantar? Você que sabe. Canta aí, então eu vou puxar. Né? Nós vamos louvar o Senhor com o hino. E em seguida estaremos orando por sua vida, pedindo ao Senhor que venha vos abençoar.
Comigo está, né? Não, comigo está. Sabe não fala, tia? Vou cantar aqui. Salmo 75, só a primeira estrofe por. Tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém. Que Deus continue abençoando. Quero dizer para vocês que o nosso culto está sendo realizado aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, tá? De 9 às 11, e temos também às 19, às 21 horas. E temos quinta-feira. Como nós temos que respeitar esse decreto de, né, não ter aglomeração, então é muito importante que você pegue, querido. Eu sei que eu tenho visto pessoas assim chegar sem botar nome, e isso aí acaba complicando um pouquinho, mas nos avise, bota lá, manda mensagem, pastor, coloca meu nome aí, para não haver aglomeração, tá bom? Então, oremos. Não chegou nenhum pedido de oração para mim aqui nesse momento, né? Então vamos agradecer a Deus e lembrando os irmãos que amanhã, quarta-feira, nós temos grande culto de adoração lá na congregação, na estrada de Ipuaçu, tá? E também na congregação ali em São José de Baçaí e também na congregação lá no Caju, no Rio de Janeiro, tá bom? E na quinta-feira aqui, tá bom, amados? Deus os abençoe. Em nome de Curve suas cabeças, estaremos orando nesse momento. Tá bom? Zenaide. Deus eterno, poderoso, queremos te louvar, Senhor, nesta hora, pela vida dos teus filhos que participaram conosco, Pai, neste momento, Pai, nesta live, Senhor. Ó Deus, aqueles que vieram pedir, Pai, oração, que tu venha, Pai, abençoar a irmã Zenaide, Senhor, que está ali, ó Deus, nesse momento, crendo, Pai, na vitória, crendo no Senhor, que tu estás, Pai, contemplando, Pai, a nossa petição neste momento. Não somente aqui, Pai, eu aqui, missionária Cláudia, mas teus filhos que estão do outro lado desta live, ó Deus, não assistindo, mas cultuando juntamente conosco, Pai, que está também nessa comunhão, orando, buscando a tua face. Nós pedimos a Ti neste momento, Pai, que Tu venha atentar, Pai, para o nosso clamor, pois Tu mesmo falaste na Tua palavra ali no Jeremias 33:3, quando diz, clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste coisas grandes e filhos que não sabem. Tu, Pai, nos orienta a te clamar, Senhor. Tu mesmo falaste na tua palavra, pedi, dá-se-vos-á. Ó Pai, tu mesmo falaste na tua palavra, tudo aquilo que pediste ao Pai, em meu nome, crendo, assim eu fará. Então, Senhor, tomamos posse da tua palavra. Seja sobre nós tua graça. Toma, Pai, cada vida que nos ouve nesta hora. Aqueles, Pai, que estão no seu lar, enfermos, meu Senhor. Aqueles, meu Senhor, que estão vivendo, Pai, nessa pandemia. Outros, Pai, têm sido acometidos, Senhor, desse corona, desse vírus que tem assolado, meu Deus. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, que Tu envie o Teu anjo agora, Pai, neste lar, e vai repreendendo, vai jogando por terra, vai, Senhor, dando força, sustentando, porque, Pai, nós podemos contar um testemunho de vidas que foram, Pai, curadas pelo poder do Teu santo nome. Então continue assim, Pai, curando, continue, Pai, assim fortalecendo Teus filhos, aqueles, não sei, que nos ligaram, pedindo oração na tarde deste dia. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, seja sobre nós tua graça, nós te louvamos e muito obrigado por tudo, assim nós te agradecemos, amém e amém. Você, querido, que está no seu lar, faça assim suas mãos, para você receber a bênção do Senhor nesta hora, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Procurei você em toda parte. Conhecido? Procurei você por 1000 lugares, nas ruas e bares. Já são quase 100, ainda falta alguém. Esse alguém é você. Vem enquanto é tempo, que a porta do templo abre seus braços para te receber. É muito antigo, muito tempo que eu não sei. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, queridos.